Olá, pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à quarta aula da segunda semana do Tarô Integrativo Sistêmico. Chegamos aqui na metade do nosso percurso e hoje você vai aprender como analisar as cartas da corte através da compreensão da estrutura dessas cartas. Talvez você não saiba, mas tem uma lógica por trás dessas figuras da corte. Quando você entende isso através dos elementos que você vai conhecer hoje, você consegue memorizar melhor os significados e analisar melhor essas cartas quando elas aparecem na sua tiragem. No final dessa nossa aula, eu vou te ensinar a fazer um cálculo de personalidade. Você vai aprender a calcular a sua personalidade, calcular a personalidade da sua consulente, do seu consulente, de forma que você possa ter um melhor entendimento do funcionamento da pessoa que você está analisando. E isso vai ser bastante interessante até para que você possa escolher a linguagem que você vai utilizar para conversar com essas pessoas. Essa é uma aula do curso regular. Eu sugiro que, se você quer absorver esses conhecimentos, que você pegue papel, caneta, porque tem bastante coisa interessante aí para que você possa descobrir. Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Cheguei aqui. Vamos iniciar. Deixa eu me colocar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre naipes, figuras da corte e elementos. Então, nos arcanos maiores, só para a gente puxar aqui uma revisão, a gente tem os movimentos essenciais, os arquétipos, os princípios universais ou macrocosmos, tanto no sentido temporal, tá? Então, aqui, o mundo é muito maior do que a minha experiência, o mundo não começou quando eu nasci, o mundo não começou quando eu cheguei aqui, já tinha coisas rolando, já tinha coisas acontecendo, e eu cheguei com o bonde andando, peguei o bonde andando e tenho que seguir a vida dessa forma. E sistemicamente, o mundo não sou só eu, tem várias pessoas que estão em relação comigo, e todas essas pessoas que estão em relação comigo influenciam o meu destino, influenciam o destino delas. Existe um macrocosmos, vai muito além do indivíduo, eu sou só um elo na corrente, a corrente é muito maior que eu. Quando eu vou para os arcanos menores, eu vou para o microcosmos. Aí eu estou olhando para experiências mais individuais. Então, nos arcanos menores, a gente vai ter as cartas da corte, que vão servir como ponte entre as cartas numeradas e os arcanos maiores. E nessas cartas, a gente tem a personificação das energias. Ou seja, como foi que papai, mamãe, a história pregressa da minha família, da minha ancestralidade, vai se manifestar em mim através do meu jeito de ser, através do meu corpo, hoje através da bioenergética, através dos estudos do Reich, do William Reich, nós temos o conhecimento de que o formato do teu corpo revela a tua personalidade, tá? Então aqui, quando a gente fala das cartas da corte, a gente não está falando só de aspectos mentais, de aspectos sentimentais, a gente está falando de formato de corpo, a gente está falando da maneira de agir, da maneira de colocar para fora os seus impulsos, os seus instintos. Tudo isso está ligado com a sua história ancestral e em você vai se manifestar de uma forma muito específica. E é disso que se tratam as cartas da corte. Então, a gente vai estudar aqui nessa aula os elementos, que são os 4 elementos: fogo, água, ar e terra. A gente vai entender como eles se relacionam com os naipes, como eles se relacionam com as figuras da corte e como que a gente pode fazer uma análise da personalidade de cada carta a partir do conhecimento dos elementos. Isso vai ser muito importante para que você não esqueça o significado das cartas, porque no mínimo, se você lembrar dos elementos interno e externo, você já vai ter aí bastante coisa para dizer quando essa carta aparecer na sua tiragem. Então, vamos começar falando do fogo, que é o elemento que tem a ver com instintos, espiritualidades, intuição. É um elemento masculino, um elemento primordial, tem a ver com expansão, com ação, né? É a força que anima, que transforma, que sutiliza, ilumina, aquece e também que destrói. No fogo, nós estamos falando do naipe de paus e também estamos falando dos reis ou dos cavaleiros. E aqui eu já vou te trazer uma observação importante, que é, dependendo do tarô, você vai ter o rei como rei, e em outros tarôs você vai ter o rei como cavaleiro.
Eu, por exemplo, jogo nos meus atendimentos com tarô de Tote. No tarô de Tote, o rei é o cavaleiro. E tem toda uma história para isso acontecer. O cavaleiro era aquele que vinha disputar a mão da princesa que iria se tornar rainha, tá? A dona da terra é a rainha, por isso que chama cavaleiro. Em outros tarôs, você tem o rei, que é o, digamos assim, é o maioral, é a figura masculina mais poderosa, mas nessa abordagem, que é uma abordagem mais patriarcal, ele não está competindo pela mão da rainha. Então, são abordagens diferentes. Quando eu falo de cavaleiro, quando eu falo de rei, em alguns casos eu estou falando da mesma figura, tá? Aqui você vai ver que eu vou usar muito a palavra cavaleiro, mas cavaleiro aqui para mim é rei. Você vai olhar no seu tarô e você vai ver. Então, o fogo, ele está relacionado com a maior figura masculina, com o maioral. Então, se no seu tarô é o rei, é o rei. Se no seu tarô é o cavaleiro, é o cavaleiro, ok? Depois a gente tem a água. E na água nós temos o elemento mais primordial de todos, onde nós fomos gestados. Nós ficamos 9 meses lá no útero da mãe, dentro do líquido amniótico, né? Nós temos uma grande porcentagem do nosso corpo que é composta de água. Então, na água, nós temos as emoções, as reações sentimentais, o processo de expansão da consciência, a percepção de que nós somos um com a existência. Uma ilustração muito bacana disso é a gota de água que se funde ao oceano. Ou seja, a gente tem essa imagem de expansão, né? Ao alcançar um estado de conexão com a existência, eu consigo expandir a minha percepção de quem eu sou e perceber que eu sou um com tudo. Aqui nós temos a relação com o naipe de copas e com as rainhas. Depois nós temos o elemento ar, e no elemento ar nós temos aí a relação com o naipe de espadas e com os príncipes. E nesse lugar, ou príncipes ou cavaleiros, aí você vai olhar no seu tarô também, tá? Nesse caso aqui, a gente está falando da mente, a gente está falando do intelecto, a gente está falando do mundo das ideias, da capacidade de abstração, da capacidade de planejamento, né? Da linguagem, tudo que tem a ver com a manifestação da mente está relacionado aqui nesse naipe ou nesse elemento. No elemento terra, nós vamos ter a representação da concretização da experiência humana na matéria, começando pelo corpo físico. Ou seja, para estar aqui nesse planeta eu tenho que ter um corpo. Para pertencer a esse lugar eu tenho que ter um corpo. Sem corpo não tem manifestação espiritual, sem corpo não tem emoção, não tem nada aqui, porque aqui nós estamos na matéria. E aí a gente vai ter o primeiro contato com o naipe de ouros a partir do corpo. Depois nós vamos olhar para a casa que a gente mora, para os objetos que estão ao nosso redor, para o dinheiro, né? E para a matéria de uma maneira geral. Tudo que a gente pega é ouros, é discos. Está relacionado a esses dois naipes e também às princesas ou pajens. Então, esses são os 4 elementos e as suas representações. Eu trouxe aqui para vocês um quadro onde você tem aí a descrição. Elemento fogo, naipe paus, nós temos a energia dos cavaleiros barra reis, ou seja, o macho alfa, vamos pensar assim, né? Dentro do tarô tem 4 figuras, o masculino mais poderoso é o elemento fogo. Elemento água, temos copas, emoções e as rainhas. Elemento ar, espadas, intelecto e príncipes, ou a segunda figura masculina mais poderosa, ou seja, o menos poderoso, né? Porque são duas. Terra, discos ou ouros, corpo físico e princesas. Então, essa é a estrutura, essa é a representação que a gente tem dos elementos nas cartas da corte. E aí, cada carta vai ter 2 elementos combinados, iguais ou diferentes entre si. No aspecto profundo e essencial, nós temos a natureza interna ou naipe. Ou seja, quando eu digo rainha de copas, príncipe de copas, princesa de copas, a gente está falando de figuras que pertencem à mesma família, família de copas.
No aspecto externo e comportamental, nós temos a maneira como essas personalidades se manifestam no mundo, né? Ou seja, a figura. Temos lá 4 figuras da família de copas, mas um é o rei, vai ser mais impulsivo, mais instintivo, vai pôr mais energia nas suas ações. A outra é a rainha. A rainha ela vai ser mais amorosa, ela vai demonstrar mais com elementos mais emocionais aquilo que ela valoriza, que são as emoções também. No príncipe, a gente vai ter o elemento externo, espadas, e nesse elemento externo, espadas, a gente vai ter uma manifestação mais mental das emoções, talvez mais intelectual, mais compreensiva do que você está sentindo, né? Um lugar onde você observa e compreende aquilo que está sendo sentido. Então, nesse aspecto externo, é como se manifeste, o aspecto interno é o que é a natureza mesmo interna de cada uma dessas personalidades. Então, aí tem uma tabela, né? Onde você tem no rei, você tem o rei de paus, que é 2 vezes fogo. Na rainha, você tem a rainha de copas, que é 2 vezes água. No príncipe, você tem o príncipe de espadas, que é 2 vezes ar. E na princesa ou valete de pajem, você tem a princesa de ouros ou princesa de disco, que é 2 vezes terra. Então, você tem aqui essas 4 figuras que vão ter a representação dupla dos elementos. Nas demais, você tem combinações, onde cada um desses personagens vai combinar os 2 elementos, né? E os elementos, tanto na manifestação externa, quanto na natureza mais interna. E aí, para que você possa analisar essas personalidades e compreender essas personalidades, é muito importante que você consiga compreender a natureza dos elementos, né? Aí em cima você está vendo uma ilustração, né? Onde você tem um resumo, assim, dos elementos e do que eles trazem. Então, você tem o elemento fogo lá em cima, né? Natureza positiva, positiva, manifestar. E lá embaixo a água, natureza negativa, negativa, sentir. Na lateral esquerda, você tem o ar, positivo, negativo, pensar, e porque ele é positivo primeiro, ele é um elemento masculino também. E a terra, negativo, positivo, ter. Então, aí você tem as características dos elementos. E o que é importante você guardar desses elementos para você conseguir fazer uma análise das personalidades da corte? Equilíbrio entre masculino e feminino tem a ver com os elementos que são primordiais, fogo e água, fogo duplamente positivo, água duplamente negativo, ou seja, eles são mais fortes, o fogo é mais masculino e a água é mais feminino que os outros elementos, e ar e terra são os filhos, ou seja, o ar ele tem uma natureza dupla, ele tanto é masculino, porque ele expande como fogo, mas ele também é feminino, porque ele se adapta como a água. E a terra, ela tem a determinação do masculino e ela tem a concentração do feminino, por isso que ela é negativa ou positiva. E aí, dessa forma, compreendendo a natureza dos elementos, você consegue fazer uma análise das personalidades. E aqui, uma das análises possíveis que eu trouxe para vocês é a análise da personalidade mais masculina, a personalidade mais feminina do tarô. Então, a gente tem aí, na primeira posição, começando pelo masculino, Cavaleiro de Paus, ou Rei de Paus. Fogo e fogo, ele é o mais machão do tarô, né? É aquele que reúne toda a energia masculina. E a gente vai ver que isso traz uma tendência também ao desequilíbrio. A gente já vai entender sobre isso. Depois a gente tem o príncipe de paus e o cavaleiro de espadas, porque eles têm fogo e ar, então eles são os 2 mais masculinos depois do cavaleiro de paus. E assim segue até chegar na rainha de copas. E na rainha de copas nós temos água e água, ela é a mais feminina de todas as cartas da corte. Então aqui a gente consegue ter algumas análises muito interessantes. A gente consegue, inclusive, descobrir as personalidades que combinam muito bem, né? Por exemplo, Cavaleiro de Discos com Princesa de Paus. Eles têm os mesmos elementos. Só que a Princesa de Paus tem fogo interno,
terra externo, e ele é o contrário. Então, a gente consegue aí fazer diversos tipos de análises para entender, inclusive, por exemplo, uma pessoa que tenha um cálculo de personalidade, como que a gente vai aprender a fazer daqui a pouquinho, e sai lá que ela é uma rainha de paus, ela vai enxergar no rei de copas um parceiro muito, muito complementar, né? E é bem interessante aí nesse sentido. Então, as cartas com maior tendência ao equilíbrio são o príncipe de discos e a princesa de espadas, seguidas pela rainha de paus e o rei de copas. Por que que tem mais equilíbrio no príncipe de discos e na princesa de espadas? Porque eles têm o elemento terra e elemento ar, que já são elementos equilibrados por natureza, porque eles têm tanto positivo quanto negativo. Rainha de paus e rei de copas, eles vão ter o masculino e o feminino primordiais. Então, eles também têm uma tendência de equilíbrio, mas por ser tanto a natureza interna quanto a externa mais pura, é menos do que essas outras duas cartas, o príncipe de discos e a princesa de espadas. Cartas com maior tendência ao desequilíbrio, rei de paus e rainha de copas, porque ele é o machão e ela é a mais feminina de todas. Ele é ação, é expansão, é destruição, é explosão. Ela é passividade, é sentir, é absorver, é se submeter. Então, não tem aí a força dos outros elementos para se manifestar na realidade de uma maneira mais equilibrada. Para a gente entender, né, dentro desse equilíbrio masculino e feminino, e até mesmo para que a gente possa fazer a análise das personalidades quando a gente estiver estudando, tem algumas perguntas aqui que estão bastante interessantes, porque todas as personalidades, gente, elas fazem parte, né? Inclusive tem um estudo que se chama MBTI, que foi feito por alunas do Jung, onde foram definidos 16 tipos de personalidade, assim como no tarô, e esses 16 tipos de personalidade, eles tinham a ver com as funções psicológicas. Então, a maneira de perceber, a maneira de se colocar no mundo, elas tinham as combinações dessas maneiras geram esses 16 tipos de personalidade. Inclusive, tem um método. Aqui no Brasil, é uma empresa chamada Felipelli, que detém aí os direitos de aplicação desse método. É, inclusive, bastante caro para você fazer uma análise de personalidade segundo esse método. Então, existe aí muitas forças e algumas limitações em cada tipo de personalidade. Então, quando você está olhando para uma carta da corte, especialmente quando você está estudando, ou quando você está atendendo alguém, quando você está tentando se entender, eu separei essas perguntas aqui que elas podem te ajudar a explorar os potenciais desse tipo de personalidade. Então, você tem, por exemplo, quais são os valores mais autênticos e basilares que motivam a ação? Aqui a gente está falando da natureza interna. Então, se a pessoa é de uma família de copas, ela tem mais água no mapa astral dela, não adianta ela querer ser a pessoa super racional, porque ela pode até enganar que ela é racional. A rainha de espadas às vezes pode fazer isso, né? Perdão, a rainha de espadas não, é o príncipe de copas. Príncipe de Copas pode fazer isso, super racional, super, sabe, baseado ali na razão total, mas o elemento interno dele é Copas. Então ele está sendo influenciado pelas emoções, por mais que ele tenha se desligado delas, intelectualmente falando. Então, quais são os valores mais autênticos? É o valor do naipe. Esses valores combinam com a maneira de expressar ou são divergentes? Então, a gente pega lá, vamos pegar uma. Deixa eu pensar aqui numa personalidade que eu acredito. A princesa de espadas. A princesa de espadas, ela manifesta realizando, mas a natureza interna dela é mental. E a gente sabe o quê? Que a mente, ela é muito mais volátil, ela é muito mais rápida do que a matéria. E aí, o que acontece com essa princesa? Ela tem uma tendência do pensamento ir muito rápido e ela desanimar com as dificuldades, porque na hora de acontecer demora muito, né? Então, será que os valores eles combinam ou eles são divergentes? Agora, quando a gente pega, por exemplo, um príncipe de paus,
A gente tem a maneira externa de manifestar comunicando, pensando, e a maneira interna conectada com os instintos, fogo e ar. Então aqui a gente tem uma combinação que é muito harmoniosa. Porém, como não tem terra, não tem uma manifestação mais concreta. Então tudo que o príncipe de paus começa, ele vai precisar ter alguém para continuar, ou ele vai ter que precisar de muito esforço para continuar, porque ele é o lançador, ele é aquele que inicia os movimentos, mas não necessariamente vai ter força de fazer esse movimento prosseguir na linha do tempo. Percebe como que é interessante essa análise pelos elementos? Quem foram essas pessoas na minha vida e no meu sistema familiar, quando a gente está olhando para o passado? Quem foi a sua rainha de espadas? É uma carta que aparece muito, representando a mãe dos consulentes, das consulentes. Uma mãe que não foi muito nutritiva, uma mãe talvez até um pouco amargurada, ou uma mãe muito empoderada, muito intelectual, que pensava em primeiro lugar nela mesma. Porque ela tem como motivação interna a razão, espadas. Por mais que ela possa demonstrar de uma maneira amorosa, ela primeiro pensa no que é melhor para ela. Então, quem foram essas pessoas? O que elas causaram em mim? Como que influenciou o fato de eu ter uma mãe tão empoderada quando criança, quando de repente eu precisava de uma mãe mais carinhosa? Entende? Não é defeito. Não é defeito a pessoa ser uma rainha de espadas, mas tem uma consequência nas pessoas que estão ao redor. Qual a ocasião para manifestar essas diferentes personalidades? E aí a gente tem um jeitão que é um jeitão nosso, né? O MBTI trata disso. Cada pessoa tem um jeitão de ser. Mas para você se desenvolver, você precisa desenvolver as habilidades que são menos favoráveis, com as quais você tem menos facilidade. Então, digamos, por exemplo, no meu caso, a minha personalidade de nascença é o príncipe de espadas, ligação com a mente, tanto interna quanto externamente. Então, eu tenho muita facilidade com esse elemento. Mas por ser uma personalidade muito mental, muito intelectual, eu tenho muita facilidade em tudo que tem a ver com isso, eu preciso e precisei no passado trabalhar muitos outros aspectos. Minha capacidade de tomar iniciativa, minha ligação com as minhas emoções, minha ligação com o meu corpo. Então, constantemente eu preciso estar desenvolvendo esses outros elementos, esses outros aspectos na minha vida. E com isso eu vou me tornando mais completa. E aí o que que acontece? Qual que é a ocasião de manifestar essas diferentes personalidades? O príncipe de espadas nesse momento aqui, por exemplo, é excelente. Eu estou aqui conversando com vocês, eu estou passando para vocês os conhecimentos daquilo que eu estudei. Então, muito legal. Aqui tem uma coisa bacana, né? Eu estou utilizando as minhas capacidades mentais e de comunicação para trazer para vocês uma informação. Mas talvez dentro de um relacionamento amoroso, quando eu estou conhecendo alguém, não seja o momento mais bacana para ter esse tipo de personalidade. E aí, o que que eu posso fazer? Quando o tarô sugere para mim, olha, desenvolve um pouco mais o seu lado de rainha de ouros, né? Cuida mais do teu corpo, cuida mais de você, vai fazer umas massagens, né? Procura trabalhar mais as suas sensações. Então, eu vou desenvolvendo outros aspectos do meu ser, outros aspectos da minha personalidade que vão me tornando uma pessoa mais completa. E com o tempo e com a maturidade, eu vou conseguindo transitar entre esses tipos de personalidade. Trabalho de autoconhecimento e lapidação de si mesma. Ou seja, essa coisa da personalidade gabrielona, né? Sou assim, serei assim, vou morrer assim, é um atraso de vida. A gente precisa aprender outras formas de se comportar. E esse trabalho de autoconhecimento ajuda muito, porque quando você sabe, por exemplo, nossa, eu sou muito rainha de copas. Ixi, eu dou umas viajadas aqui, numas paradas espirituais, numas paradas sentimentais, eu saio um pouco da realidade, saio um pouco da razão, eu tenho esse jeitão de ser. Então, eu preciso sempre estar puxando ali, voltando para a realidade, voltando para o corpo, voltando para o que é mais racional, para eu não me tornar uma pessoa tão desconectada dos demais. Né, para que eu não fique tão conectada só com aquilo que eu estou sentindo, mas me conecte com os demais também. E por outro lado, eu tenho a força das emoções, eu tenho a força da intuição, eu tenho a força do sentir, eu tenho a força dos valores. Então, eu consigo entender o que é positivo nos contextos onde eu estou e eu consigo perceber aquilo que não tem nada a ver. Então, é muito legal, porque você se conhece, você sabe o que é positivo em você, da mesma forma você ajuda seus consulentes a se conhecerem, a saber o que é positivo neles e desenvolver outros aspectos aí da personalidade.
E aí, para a gente encerrar, tem aqui o cálculo da carta da personalidade. Estou indicando para vocês aqui o aplicativo que eu uso nos meus atendimentos, tá? Quem já fez aí atendimento comigo já teve esse cálculo feito, que é o Horus. Aqui você vai precisar ter a sua data e o seu horário de nascimento, tá? Então não dá para você fazer esse cálculo se você não tiver o horário, local de nascimento. Por quê? Porque aí não vai ficar um cálculo preciso, tá bom? Então o que que você vai colocar? Você vai instalar o aplicativo, lá vai ter as instruções para você fazer o seu mapa astral, e aí você vai colocar o elemento com maior porcentagem no mapa, que é igual à natureza interna, e o segundo elemento com maior porcentagem no mapa, que é a natureza externa. E aí você vai, quando tiver mais de 50% de um elemento, por exemplo, eu só tenho terra no meu mapa, então aí você vai considerar a personalidade que é 2 vezes terra, desse exemplo, que é a princesa de ouros. Então, vamos lá. Elemento com maior porcentagem, tem 40% de ar. Segundo elemento com maior porcentagem, tenho 30% de água. Então, eu sou a rainha de espadas, entendeu? Essa é a maneira de calcular. Ah, mas e se empatar? Se empatar, você considera as duas personalidades que aparecem como personalidades nas quais você transita ali, tá? Então, deu 30% de cada elemento. Considera as duas personalidades: 30% de fogo, 30% de água. Eu posso ter as características tanto da rainha de paus quanto do rei de copas. Aí você estuda as duas cartas, tá bom? Então, para estudo, num primeiro momento, faça esse cálculo, que vai ser bastante interessante, vai te ajudar aí tanto a se entender melhor e às vezes até entender as pessoas ao seu redor. Para você fazer o cálculo da sua carta de personalidade, você vai clicar aqui, depois do mapa feito, em Info. E aí, clicando em Info, você vai ter a porcentagem de elementos do seu mapa astral. Então, esse foi o conteúdo que eu preparei para você no dia de hoje. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários ou você pode me mandar lá no grupo do Telegram e eu farei questão de responder aí as suas dúvidas. Um grande abraço e até amanhã, quando nós vamos falar sobre a introdução à simbologia dos números, porque os arcanos menores numerados, as cartas numeradas, também têm uma lógica que vão te ajudar aí a compreender melhor a interpretação. Então, te vejo amanhã aqui às 19 horas.